A Cocamig representa a união e a força do agronegócio. Somos 16 filiadas e mais de 45 mil produtores unidos pelo espírito cooperativista. Cocamig, a força da união. Você está diante do seu futuro e é tudo uma questão de escolha. Você pode escolher esperar as coisas acontecerem ou definir o seu próprio caminho. Escolha viver bem. Escolha a Previdência do Sicoob. Sicoob, faça parte. Começando mais um episódio do podcast Pro Café, eu sou o Alexandre, tô aqui com o Alisson e hoje, Alisson, uma visita ilustre aqui pra gente que vem só de vez em quando, o Marcelão fica lá em Franca e hoje resolveu aparecer aqui pra dar o ar da graça com a gente. Bom demais, né, Marcelão? Todos, muito bom. Marcelão, a gente já falou de alguns pontos aqui, falamos da queda de chumbinho, do efeito El Niño, vem falando com o Rodrigo em diversos programas sobre as temperaturas recordes, a chuva que foi muito baixa e muito espaçada em novembro. Sim. E aí faltou um ponto pra gente conversar, né, Alisson? Que é o problema de escaldadura. Que o pessoal tá andando, tá vendo, assim como a queda de chumbinho foi muito falada nos grupos de WhatsApp, o pessoal mandando pra gente a escaldadura também, tá sendo muito falada. Então, bem-vindo, pode começar, já que você vem de vez em quando, hoje você fala mais que a gente. Isso aí. Hoje nós vamos ouvir mais. Então, a escaldadura a gente estava acostumado muito em janeiro, fevereiro, né? A escaldadura vinha até associada aí ao dreno fruto nas folhas, né? Então a escaldadura, que esse aumento da temperatura, degrada ali a cutícula da folha e aí a planta não faz fotossíntese, aquela folha praticamente não cumpre mais sua função, né? Mas esse ano, essa onda de calor em novembro, nós vimos uma escaldadura antecipada, né? Como também a queda de chumbinho, que foi comentado. E agora está previsto, né, uma nova onda de calor. Então, realmente é preocupante essa situação de escaldadura precoce. O Marcelo, assim, a escaldadura é um negócio complicadíssimo, né? Esse ano o Rodrigo mostrou para nós que setembro bateu recorde de 50 anos na Fundação Pro Café, na estação de aviso, desde 1974. Nós tivemos uma temperatura recorde em setembro. Outubro e novembro. Novembro bateu recorde de novo. Né? Em cima de... E agora dezembro, e de outubro para cá, é aquela história, né? Vai vir chuva, vai ser chuvoso. Novembro foi péssimo, dezembro até agora também não tem graça nenhuma, né? E a escaldadura é essa situação que a gente tá aí vendo, queimando folha, queimando ramo, queimando frutos. A temperatura chegou até 30, 32 graus, a planta aguenta bem. Depois pegou ali os 34 graus acima, a situação fica muito complicada. E de manhã já tem essa temperatura ali próximo das 10 em algumas regiões. Já tem. Marcelo, outra coisa que aconteceu esse ano, nós vamos continuar falando de escaldadura, mas é plantio. Normalmente a gente fala para todo mundo o quê? Pessoal, plantio bom é plantio ali finalzinho de outubro, começo de novembro, onde você ainda não vai estar pegando a temperatura alta, aqueles veranicos, pega maior volume de chuva e teu plantio sai muito melhor. Esse ano, o que aconteceu? O pessoal plantou e cadê a chuva de novembro? Muda murchando, muda morrendo, queimando. Coisa que há muito tempo eu não vi a gente perder plantio. Esse ano, lógico que pontual, né? Mas eu vi gente perdendo plantio. Não só de café, soja também teve problemas grandes aí. Milho. E também a gente não via muito tempo irrigação ligada, né, em novembro, né? Não. Ontem a gente estava numa fazenda lá na Mogiana do Eninho, o gotejador estava, né, estamos irrigando, porque até agora, né, o volume de chuva baixo. E como que está essa situação de queda de chumbinho e a situação de escaldadura lá na Mogiana, Marcelo? Tá bem acentuado, né, assim, essa escaldadura precoce, vamos dizer assim, associada a esse calor, né? Principalmente lavouras com plantios norte-sul, onde a incidência do sol da tarde é mais direcionada aí para uma face da planta, né? Isso intensifica um pouco. Mas a gente vem chamando a atenção porque paralisa o desenvolvimento de ramo, esse chumbinho já está aí, chumbão, algumas áreas, em início de expansão. Então a gente preocupa, né? A planta diminui fotossíntese, a fotossíntese líquida no mês fica baixa, né? Isso compromete tanto a safra atual, pendente,
projetando a 24, como também o desenvolvimento dos ramos para a safra 2025, né? O tamanho de fruta pineira já é irreversível. Isso daí, eu achei que poderia ter uma reversão, mas com o veranico que nós tivemos em novembro e com o jeito que está desenvolvendo dezembro, o tamanho de fruto, a perda de peneira para a safra 2024, isso daí já é irreversível, não tem como reverter isso mais, né? E aquela escaldadura que nós tivemos em novembro, início de dezembro, finalzinho de novembro, início de dezembro, nós tivemos chuvas melhores, aquela escaldadura deu de reverter e depois, com temperaturas altas novamente, a escaldadura retornou e mais problema. A escaldadura é interessante que ela coincide muito com a fotossíntese. A fotossíntese, repetindo, né, pro pessoal, a fotossíntese ela é máxima 24 graus, né, que nós já falamos isso em alguns episódios, em alguns podcasts, né? Então isso é repetitivo, é repeteco, mas é sempre bom fixar isso. A fotossíntese máxima ela ocorre a 24 graus e ela tem um decréscimo médio de 10% a cada 1 grau para cima e para baixo. Então a 14 ela é 0, a 34 ela é 0. Chegou no 34 ali, é onde a gente vê que a escaldadura começa a ficar forte. E para quem teve 38, 39, rabiscando 40 graus ali de máxima, aí a escaldadura, a situação é complicada, né? E interessante, né? Que a gente fala 34 graus, 34, 36, 39 na estação meteorológica. Mas se você bate o termômetro na planta, na folha é muito mais. É muito mais. O Marcelo, e aí quando a gente fala de escaldadura, o produtor fica, o que eu posso fazer para amenizar esse problema? O que eu posso fazer agora, de imediato? E não é o de imediato, né? É o que você vem fazendo na sua lavoura, como que você vem construindo esse processo para que você tenha uma forma não de não ter, mas de amenizar o problema, né? A escaldadura ela é inevitável, né? Com umas temperaturas dessas, né? Agora, no curto prazo, nós não temos o que fazer. Mas você pode preparar a planta no ciclo agrícola para que ela tolere mais essa condição. E um dos pontos importantes é uma nutrição equilibrada. Uma planta que tem um equilíbrio melhor em cálcio, magnésio e potássio, principalmente respeitando essa limitação quando excede no potássio, compromete a absorção de magnésio, né? E depois magnésio não associa com nitrogênio, então essa planta ela acaba, bem nítido nas nervuras ali, na deficiência de magnésio, a necrose inicia bem nessas folhas, né? Então, quando a gente prepara essas plantas para uma condição de nutrição mais equilibrada, na relação desses nutrientes... E essa só cortando a relação que a gente fala sempre, né? Que é o 9 para 3 para 1. 9 para 3 para 1. Eles terem essa... Então, assim, nessa condição, plantas equilibradas, mesmo estando numa condição de calor, ela vai tolerar muito mais. É nítido, a planta que está desequilibrada, ela derrete, né, com o sol. E muitas vezes insolações que nos outros anos normais, a planta com deficiência de magnésio, ela vai sentir muito mais a escaldadura, né? Existem no mercado alguns protetor solar que pode atenuar de maneira ali no curto prazo, né, confortando essas plantas. O próprio açúcar, né, na dose de 1,5%, você consegue aí reduzir a temperatura foliar e contribuir, o melaço também. Mas tudo aguenta até um ponto, né? É um paliativo, né? A escaldadura é muito parecido com geada. Você faz um tratamento, você põe um cloreto de potássio, você sobe, eu estou falando no caso da geada. Muito pouco, né? Você sobe a concentração da seiva, isso vai tornar o ponto de congelamento mais elevado, né? Mais baixo, né, no caso, e vai dar... Mas isso daí, o cloreto de potássio, o aumento da concentração da seiva, ele aguenta o tranco ali
meio grau, 1 grau para baixo. Pouco, né? No ponto de congelamento. 1 grau, meio grau para baixo. A mesma coisa, é o açúcar, é o equilíbrio nutricional, é a irrigação. Ela aguenta ali meio grau, 1 grau. Mas passou disso, gente. Não tem jeito. Não tem jeito. Segurar. Não tem nada que aguenta. Você vai ter um dano maior ou menor, lógico, né? Com equilíbrio nutricional, mas não ter... É muito difícil, né? É muito difícil. Porque a gente pode pensar assim, se o terreno permite, em termos de declividade, se está numa região quente, vamos priorizar um sentido de plantio aí, né? Um leste-oeste, né? Porque um plantio norte-sul em região quente, né? Sim. Então a gente vai estar favorecendo aí a ocorrência, né? Quando possível, seria uma alternativa. O uso da irrigação também, né? Facilita, a planta perde água para o ambiente, diminui o calor da folha. Mas né? a hora que você atinge temperaturas extremas, o estômago fecha, a evapotranspiração cessa, né? E aí, aquela evapotranspiração também é o radiador da planta, né? É o radiador. A planta está evapotranspirando, perdendo água para o ambiente e se refrescando, né? Vamos chamar assim, o radiador da planta. A hora que você não... A hora que o sol está muito forte, a temperatura muito alta, o estômago fecha, para de ter... Esse radiador para de funcionar. Não tem muito o que fazer, né? Escaldadura. Escaldadura, não tem o que fazer. Não tem o que fazer, escaldadura. Bom, para a gente finalizar então, o que a gente falou do equilíbrio nutricional, vale a gente lembrar de um assunto que a gente normalmente conversa ali para abril, maio, junho, que é quando tem as análises de solo, que o que a gente vê? A gente vê muito produtor, quando a gente acabou de falar aqui do equilíbrio cálcio, magnésio e o potássio, o produtor quer economizar onde? Um calcário de pior qualidade, ou então não olha os valores absolutos de cálcio, de magnésio, ou não faz uma análise de solo bem feita. E o pior, esse produtor que não quer ter um agrônomo ou que faz de qualquer jeito e quer usar sempre o formulado, o 20, 0,20, e aí você tem potássio alto. Então, esses produtores que fazem isso, eles pagam um preço maior numa situação, qualquer situação de intempérie, né? Com certeza. Porque como a gente quer adubar, quer fazer tudo e vai economizar, por exemplo, num calcário de pior qualidade. Exatamente. Principalmente o magnésio, que tem essa relação grande com a escaldadura, a gente tem visto que para altas produtividades o carbonato, né, que vem do calcário não tem suprido a demanda, né? Usando muito óxido. Então a gente tem que partir para óxido e outras fontes de melhor aproveitamento, Isso né? aí. Então são pontos relevantes aí que impactam na escaldadura. Com certeza. Produtividade alta, gente, é o dever de casa bem feito, né? Não adianta. Não adianta a gente pensar em besteira, né, Alisson? Em economizar, mas também não adianta inventar a roda. Não adianta inventar a roda. E agora, é importante, né, o produtor tá atento, né? Não que ele possa fazer algo, porque não pode, mas novembro, o veranico é ruim, dezembro é pior, janeiro é muito pior, fevereiro é péssimo. Então, os pontos críticos de veranico novembro e dezembro, quem tem irrigação, melhora demais a situação. Janeiro e fevereiro, quem tem irrigação, melhora um pouco a situação. Porque em janeiro e fevereiro tem um fator muito importante que é a granação, aquela formação da massa, que se a temperatura estiver muito alta, falta fotossimilado e vai formar o coração negro, mesmo tendo um rio de água no solo. Não é problema de água no solo. A água no solo só vai evitar que esse produtor tenha chochamento ou má formação do fruto. Mas o coração negro, ele não consegue evitar. Seja água de irrigação por aspersão, autopropelido, pivô, malha, seja irrigação localizada por gotejamento. De qualquer forma, ele não vai conseguir evitar o coração negro. E a facilidade da escaldadura, se for ver, né, novembro, dezembro, é difícil ter escaldadura. Nós tivemos. Imagine janeiro, fevereiro, quando o fruto estiver drenando bem, né? A facilidade de e a planta já está entrando, sensível, né? Ela já está entrando com sensibilidade maior. Né? Porque assim, aquele primeiro degrau para
para a escaldadura acontecer, ele demora mais um pouquinho, a planta vai resistindo. Isso já quebrou lá em novembro. Bom, acho que é isso que a gente tinha para passar para o pessoal, para eles ficarem atentos, olhar nas lavouras deles. Pessoal, a semana que vem tem mais, acompanhe com a gente. Qualquer sugestão, qualquer pergunta, coloca aqui embaixo que a gente, na medida do possível, vai estar respondendo para vocês. Um abraço, semana que vem tem mais. Até a próxima, pessoal. Até a próxima. Conheça a plataforma Procafé, a plataforma de conhecimento especializada em cafeicultura. Nela, você vai aprender através de cursos desenvolvidos pelos maiores especialistas do mercado cafeeiro. E para você que acompanha o podcast da Fundação Procafé, tem descontos exclusivos que são válidos para as próximas 24 horas. Acesse plataformaprocafé.com.br e saiba mais.